no nosso último vídeo, eu terminei fazendo uma perguntinha para você. A gente viu uma breve história, né, de 1.600 anos da Igreja Católica. Aí eu terminei fazendo a seguinte pergunta: quem poderá nos defender e de onde virá essa pessoa que nos defenderá, né? Que mais do que nos defender, de onde virá essa pessoa que questionará a Igreja Católica e todos os descaminhos que a Igreja Católica teve? Essa pessoa, você tem certeza que ela virá de dentro da Igreja Católica. Nós, no 7º ano, no ensino médio, nós vamos estudar só o Martim Lutero, mas eu quero que você saiba que houve outras pessoas que questionaram também, tá? Mas vamos dar ênfase ao Lutero, porque do Lutero vai sair uma nova religião, tudo bem? Então dá uma olhada bonitinha na nossa setinha fofa que o Pro fez aí com uma cor de caneta só, porque é o que ele tem, e que você sabe que você vai fazer bonitão aí. Então, antes de entrar no próprio debate do que fez Martinho Lutero, nós, como bons historiadores, o Lutero vive na região que um dia vai se chamar de Alemanha, no século XVI. Esse lugar ainda não se chama Alemanha, mas a partir do século XIX se chamará. Qual é o nosso combinado? Tem algum problema eu falar que o Lutero vivia na Alemanha? Não. Tá? Não tem nenhum problema, relaxa. Tá? Só para você se localizar. Ô, eu não sei direito onde está a Alemanha. Também não se preocupa, porque semana que vem a gente vai ter uma aulinha só de mapa e a gente vai relembrar onde estão esses caras. Vamos pintar junto, vai ser bem legal. Relaxa, tá? Mas o Lutero é da Alemanha e ele está no século XVI, portanto, o Lutero é um homem moderno. Por que ele é um homem moderno? Porque ele está na idade moderna, tudo bem? O Lutero não é necessariamente um homem da Idade Média. Então, vamos começar. Tem uma lenda bacana, e quando você assistir o filme do Lutero, você vai ver essa cena logo no comecinho do filme, 1500 e bolinha. Vocês sabem, né, melhor do que eu, que para ser um padre da Igreja Católica ou para ser uma freira da Igreja Católica, você vai ter que se deixar de lado toda a sua vida, né? Assim, você não vai, por exemplo, namorar, poder beijar na boca, fazer sexo, né? Você vai ter que viver voltado para Deus, né? Você tem o celibato na Igreja Católica. E isso, para muita gente, é muito difícil, né? Abdicar de ir para a balada, dos jogos, das mulheres, aquelas coisas todas. Portanto, né? Para você entrar para a igreja como padre ou como uma freira, para a igreja católica, disso que a gente está falando, e você está vendo que o Pro está usando o termo igreja católica ou catolicismo. O cara tem que ter vocação, concorda? O cara tem que ter vocação, o cara tem que ter ouvido, né, aquilo que chamado de Deus, né? Ele não pode entrar para a igreja por farra, concorda? Você tem que ter a vocação, certo? Entendemos o que é vocação, né? O chamado, tá? Bom, olha só a vocação do Lutero. Segundo a lenda, e vocês vão ver no começo do filme, que eu gostaria muito que vocês vejam, e é um filme que tem um título muito difícil. O nome do filme é Lutero. Então vai ser muito difícil achar esse filme, né? O que acontece? Diz a lenda que Lutero estava lá perdido no meio de uma tempestade assustadora, os raios caindo, chuva para todo lado, Lutero desesperado, aquela coisa, aquele drama, tudo aquilo. Aí Lutero, blá, 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 vai cair um raio, ele chorando. Se me salvares, eu entrego a minha vida ao Senhor. Bom, não sei qual é o senso de humor de Deus. O fato é que diz a lenda é que a chuva parou e os raios deixaram de cair. Então, segundo a lenda, é assim que o Lutero vai para a igreja. O Lutero tem um detalhe no mundo moderno, pessoas. O Lutero, ele não é da nobreza. O Lutero, ele é um burguês. E o que diz a burguesia na Idade Moderna? Então, o que acontece? Quando você é burguês na Idade Média, na Idade Moderna, perdão, se eu sou um dono de padaria, eu sou burguês, meu filho Mateus será dono dessa padaria. Então, se eu sou padeiro, meu filho será padeiro.
Se eu sou banqueiro, se eu sou dono de um banco, meu filho será banqueiro. Está entendendo? Meu filho seguirá a minha profissão, ok? O Martinho Lutero, por causa disso tudo que eu te falei, dessa lenda toda, ele vai virar um padre. E é evidente que o pai dele não curtiu muito essa história do filho dele virar padre, não. Tá? Mesmo porque não curtiu, porque quando o pai morresse, tudo o que seria do pai iria para o Lutero, só que o Lutero está na igreja. Portanto, tudo que será do Lutero, na verdade, será da igreja quando o Lutero morrer. Tá? Então, o pai não aprovou essa iniciativa do Lutero. E o Lutero era um homem que tinha, assim, é um homem que a gente pode chamar de extremamente complicado, se é que você me entende. Muito complicado. Ele tem muitas dúvidas quanto ao que ele é e, obviamente, quanto à vocação religiosa. Né? Ele briga com o diabo toda noite antes de dormir. Estou falando sério, você vai assistir o filme. Ele briga mesmo, ele briga com o diabo. E ele, como padre, ele vai ser péssimo padre. Vou dar um exemplo da primeira missa. Né? Para quem vai à missa católica, sabe que tem aquele momento da Eucaristia, né? Que é o auge da missa, né? É o principal momento, que é o momento que o padre vai benzer o pão e o corpo de Cristo e dar para os fiéis, né? O pão, o corpo e o sangue de Cristo e dá para os fiéis, beleza? O corpo é simbolizado com a hóstia e o sangue com o vinho. Bom, o Lutero, com todas essas dúvidas, além de tudo, quem estava no primeiro banco, analisando toda a primeira missa de Lutero com aquela cara, sabe, de quem não está gostando de nada? O pai dele. Então, o Lutero já entra para essa missa extremamente tenso, extremamente preocupado. Bom, você sabe que na missa católica você pega o cálice com o vinho e leva aos céus, certo? Você não enche muito o cálice, para o vinho não derramar na sua cabeça. Bom, o que acontece com o menino Lutero? Péssimo padre. É óbvio que ele vai derrubar o vinho e vai fazer o pai passar uma vergonha. E aí o pai vai ficar muito bravo. E o que o pai faz? Ele se levanta, e a missa não tinha acabado ainda. O pai se levanta e vai embora, e deixa lá o filho com cara feia lá em cima do altar. Traduzindo, o Lutero não tem a mínima vocação para ser padre. Porém, o Lutero é um cara muito inteligente, entendeu? Ele é um péssimo padre, mas ele não quer sair da Igreja Católica, tá entendendo? Apesar das dúvidas que ele tem quanto à vocação, ele quer continuar na Igreja Católica, ele está lá. E o Lutero tem uma qualidade que não é todo mundo que tem. O Lutero é um baita de um orador. O que é um orador? É aquele cara que fala muito bem, é aquele cara que se expressa muito bem, é aquele cara que apresenta muito bem as suas ideias. Então, o Lutero é esse cara. Péssimo padre, ótimo orador. E quando você é padre, quando você está estudando para ser padre, invariavelmente você tem no seminário, que é a faculdade de padre, um tutor. Tutor é aquele cara que vai cuidar de você, né, que vai ver como você anda, o que você pensa, enfim, se você está fazendo suas tarefas. É um professor mais próximo. E o Lutero vai ter o professor mais próximo dele, e esse professor, ele se preocupa com as dificuldades, com os probleminhas da cabeça do Lutero. E esse professor, como bom professor, sabe que o Lutero não vai ser um padre. Ele sabe que o Lutero, não dá, o Lutero não dá. Ele sabe disso. Mas ele não quer perder o Lutero. Então ele chama o Lutero ali, não chama pelo WhatsApp, não, ele vai ao vivo mesmo e fala: Lutero, chega aí, meu filho, vamos conversar. Você já sacou, né, meu filho? Isso tudo falando em alemão perfeito, igual o que eu estou fazendo agora. Você já sacou, né, meu filho, que você não dá para um bom padre, né? Que a coisa não dá. Mas você é um cara que a igreja não pode perder, que a igreja católica tem que ter. O que você acha, Lutero, de virar professor na universidade, lá na cidade de Wittenberg, na Alemanha? O que você acha, menino Lutero? Você não vira padre, você já é um padre, mas você não vai ter uma missa, você não vai rezar missa. Você vai lá para a faculdade, você vai dar aula. Aí o Lutero ficou naquela dúvida, né? Pô,
né? Não sei, né? Tem uns treta com o diabo, não sei o que eu faço, estou perdido. Aquela coisa, todos os dramas do Lutero. É um tanto dramático o menino Lutero nesses primeiros tempos. Aí o tutor dele vira e fala para ele: faz o seguinte, Lutero, você vai aqui da Alemanha, você vai lá para o Vaticano, você vai lá para Roma entregar um bagulho para mim. Você pega essas 2 semanas de viagem, idas e vindas, né? Porque você sabe que você vai da Alemanha para a Itália a pé, que era o jeito que as pessoas faziam, né? No lombo do cavalo, do jegue, da mula, do burro, a pé. Vai, aproveita esse tempo que você vai fazer de viagem, pensa direitinho, quando você voltar, a gente discute a relação, beleza? Aí o Lutero falou, pô, legal, bacana, vou lá, vamos lá. E aí vem um conceito que é até um conceito romantizado. Eu sei que ninguém pensa assim, ok? Pro vai exagerar. Mas vamos lá, católicos. Se você é católico, quando você imagina o Vaticano, que fica lá no meio de Roma, você imagina, estou generalizando, você imagina Roma, o Vaticano, né, como a casa de Deus, né, o lugar onde Deus está presente com força. Apesar que a gente sabe que Deus está em todos os lugares, mas você imagina anjinhos voando no Vaticano, todas aquelas ruas, as pessoas elas falam cantando, né? Bom dia, Giovana. Aí a Giovana responde: bom dia, professor. Como vai a família? Aquela coisa, né? As pessoas não mandam, as pessoas flutuam, né? É um lugar de paz. De verdade, cara. Se a minha avó tivesse viva hoje e eu falasse para ela, vó, vamos para o Vaticano, católica do jeito que ela era, tenho certeza que ela pensaria isso. Ok? Lógico que o Pro tá exagerando. Minha avó não era tão sonsa assim, ok? Mas estou exagerando. Bom, se a avó do Pro pensaria isso, imagina 500 anos atrás. Você imagina que a Europa era uma desgraceira sem fim, mas o que, que a gente imaginaria sobre Roma? Que Roma seria a luz no fim do túnel, que Roma seria um cenário de Deus na Terra, tá entendendo? Bom, mesmo Lutero sendo mega inteligente, quando ele vai para Roma, é isso que ele espera encontrar. Certo? Essa expectativa, não obviamente de encontrar anjinhos voando, mas encontrar um cenário de paz, um cenário de amor ao próximo. Tá entendendo? É isso. Bom, você vai ver isso no filme. Quando Lutero cruza os portões de Roma, rapaz, ele já dá de cara com um monte de vendedor ambulante vendendo tudo que era relíquia, sabe? Até pedaço da cruz que Cristo tinha sido crucificado 1.600 anos antes já estava sendo enterrado. E aí você tinha prostitutas se oferecendo para os padres e os padres aceitando, uma zona desgraçada, a Roma suja, podre. E aí tem um momento no filme que é muito marcante, que alguém grita lá, olha o Papa Júlio chegando aí, gente. Aí o que, que acontece? Quando o Papa aparece na sua frente, isso acontece até hoje, o que, que você faz? Se você é católico, você se ajoelha, né? Aí Lutero se ajoelha também, como todo mundo nessa rua. E aí passa o Papa, montado num cavalo e com uma armadura. Sabe aquelas armaduras de cavaleiros medievais? Toda amarela. Esse amarelo era ouro, armadura de ouro. E aí, cara, quando o Lutero já vê essa cena, sabe quando dá um estralinho, assim, aquele estralinho? Oxi, mas o Papa não é o representante de Jesus, e Jesus não falou de humildade, amor ao próximo, e o Papa está com armadura de guerra de ouro? É o primeiro insight dele, né? Aí, aquilo que a gente falou lá da cabeça do São João Batista, tá lá a fila na igreja, Lutero vai para a cabeça. Como é que a gente sabe que é a cabeça do São João Batista? A gente sabe. Tá lá escrito lá, São João Batista, você pagou, entrou na fila e rezou. Só que muita gente pagando. E aí o Lutero vai para a fila das indulgências. Para quem não lembra, vamos lá rapidinho. A indulgência é a compra do perdão dos pecados. Então, se você não tem dinheiro, você não é perdoado. Essa é a cara da Igreja Católica no século XVI, que não tem
Nada a ver com o que Jesus Cristo ensinou. E, cara, aí você tem que subir as escadarias rezando um Pai Nosso em cada degrau, e aí o Lutero recebeu um papel que dizia que o avô dele está salvo, porque o Lutero pagou pela salvação do avô, que agora está no paraíso. E aí o Lutero vai subindo os degraus, vai subindo os degraus, até chegar no topo ali, na porta da igreja. Aí ele olha para trás e fala: opa! Tem alguma coisa errada? Isso aqui não foi o que Jesus Cristo ensinou? Tantos miseráveis deixando de comer para comprar uma indulgência, tantos miseráveis, miserável no sentido de não ter dinheiro para comprar comida, tá? Que o cara ganhou uma moeda de esmola, aí ao invés dele comprar um pedaço de carne lá para comer, um pedaço de pão para comer, ele comprou indulgência. E aí o Lutero, e aí você tem aquele momento, né, que cai na sua cabeça como um raio, né, que você percebe, opa, a Igreja Católica está seguindo um caminho totalmente errado. Isso cai como uma flecha no pulmão, no coração de Lutero. E aí começam a surgir, aí o Lutero volta para a Alemanha, aceita virar professor, mas o comentário dele para o seu tutor, olha que comentário forte do menino Lutero. Roma é um circo, um esgoto a céu aberto. E o discurso continua. Lá se vende de tudo. Discurso muito forte. Porque quando alguém fala que você é um circo, que a sua vida é um circo, isso não é um elogio, gente. Isso é uma crítica, certo? Quando fala que é um esgoto a céu aberto, significa que você está fedendo para todos os lados, está todo mundo sentindo isso. Então, ele volta para a Alemanha com sérias críticas, só que aí tem um detalhe. Ele acha, o Lutero, que a culpa não é do Papa, que o Papa não está sabendo dessa mentalidade, tá? Ele acha que são padres, que são bispos, que é o café pequeno da igreja, certo? Papa Júlio morre, Papa Leão X assume, e esse é o marco da briga do Lutero com a Igreja Católica, 1517. Porque você já aprendeu comigo, você já está careca de saber que a Igreja Católica é a única instituição do mundo ocidental que tem muito dinheiro, muito poder, muito. Olha aqui, ó, eles dominam tudo. E como o coleguinha já disse na aula de hoje, se a gente não fizer o que eles mandam, a gente vai para o inferno. É muito poder, é muito dinheiro. Só que o Papa Leão X, quando ele assume como Papa, ele quer deixar o legado dele, né? Ele quer deixar o nome dele gravado na história da Igreja Católica como um padre. E aí o que ele faz? Ele quer construir a grande igreja de São Pedro. Uma grande igreja, ela tem um nome bonito, ela é chamada de basílica. Se você já teve aquele seu Natal na casa da sua tia, e aí o Papai Noel está demorando para chegar, aquele inferno, aí seus primos chatos te atormentando, aí sobrou para você o sofá para assistir a Missa do Galo, depois lá do especial da Xuxa lá na Globo, lembra disso? Pois é, aí aparece o Papa nessa Missa do Galo, não aparece? E o Papa está numa igreja linda e maravilhosa, que cabem 10 mil pessoas, é gigantesca. Você está vendo a Basílica de São Pedro, que começou a ser construída nessa época aqui do Papa Leão X. Só que aí nós, na nossa ingenuidade, e até o Lutero na dele, o que nós pensamos? Pô, o Papa quer construir uma igreja gigantesca. Beleza, cada um com seus problemas. Bom, quem vai pagar a conta dessa construção? A Igreja Católica. Concordamos com isso? Que a Igreja Católica tem muito dinheiro, certo? Não, bonitão. Sabe quem vai pagar a conta? Serão os fiéis. A partir de 1517, a Igreja Católica vai começar uma campanha gigantesca com promoções de indulgências do tipo: Adriele, compre essa indulgência e você terá 500 anos de perdão. Mateus, compre essa indulgência e você salvará toda a sua família pelas próximas 6 gerações. Ah lá, lá, toda aquela historinha. E se você não comprar, se você não ajudar
o Papa a construir a casa de Deus, você vai para o inferno, blá, 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 aquelas historinhas que nós, ignorantes, vamos acreditar, gente. Tem gente acreditando que o coronavírus é só uma gripezinha. A ignorância, ela existe em qualquer época do mundo. E o medo do inferno, ele é real, pessoas. O inferno, eu não sei te dizer se ele é real, mas o medo, ele é real. Então, vem um padre na sua cidade, Mateus Surreira, você tem uma moedinha de prata para alimentar seus 4 filhos. Aí você vê o padre discursando, falando, ó, você tem que dar o que você tem para ajudar a erguer a casa de Deus. Aí o Surreira olha para os 4 filhos, todos famintos, e olha para a possibilidade de viver a eternidade no paraíso, o que o Surreira vai fazer? Vai comprar indulgência. E os filhos vão morrer de fome, Surreira vai morrer de fome. Mas, olha o poder do discurso, vocês estão vendo que poder maluco é esse? Só que o Lutero não aceita isso. E aí, o que faz o Lutero? Ele rompe com a Igreja Católica. Rompe mesmo. O Lutero manda um WhatsApp, uma chamada de vídeo para o Papa, que óbvio que não vai atender, e fala o seguinte: bonitão, não é assim que funciona, não. Ok? Jesus Cristo ensinou que a salvação não é pela grana, e sim pela fé que você tem. Óbvio que o Papa e companhia ficaram muito bravos com Lutero, muito bravos. E aí, quando o Papa fica muito bravo com alguém, o que ele faz? Ele expulsa o cara da igreja. Isso tem um nome bonito. Isso se chama excomungado. O Lutero foi excomungado. Por que excomungado? Porque eu já te falei. A comunhão, o momento da Eucaristia, é o principal momento da missa católica. Então, se você é proibido de comer o corpo de Cristo, né, que é a hóstia, você está expulso da igreja. E foi o que aconteceu com Lutero nessa época. Ele foi excomungado. E aí o que o Lutero falou? Ah, é? Você vai me expulsar? Tudo bem, estou nem aí. Eu vou criar uma nova religião, que vai ser chamada de protestantismo, que também é cristão. Eu já estou acabando a aula, eu começo a próxima aula a partir daqui, tá bom? Agora, no século XVI, para você ficar chocado, nessa época, a igreja mandava matar. Lutero recebeu uma carta, para acabar a aula, é rapidinho, recebeu uma carta da igreja dizendo que você, Martim Lutero, está expulso da igreja, você foi excomungado. O que Lutero danado fez? Chamou seus aluninhos da universidade, colocou todo mundo na frente da faculdade, fez uma fogueira, pegou o papel da escola que dizia que ele estava sendo excomungado, pegou esse papel e botou fogo. Provavelmente alguém estava transmitindo ao vivo numa live, o Papa ficou muito bravo. E aí, bonitão, se a igreja nessa época manda matar, a vida de Lutero começou a correr risco, só que isso a gente fala no próximo Bate-Canal. Quando você tem o nascimento do protestantismo, você já tem o nascimento do protestantismo com um que a gente pode chamar de mandamento principal. Né? Esse mandamento principal é a ideia de que todos serão salvos pela fé. Então, se eu tenho fé, eu serei salvo. Simples assim. Então, eu não preciso ter dinheiro para ser salvo. E aí cabe uma curiosidade, não foi o Lutero que inventou isso. O Lutero trouxe esse discurso de volta. Quem inventou isso, quem trouxe isso, da salvação ser pela fé, foi Jesus Cristo 2000 anos atrás, ok? Então, por isso que o Lutero, ele não é um revolucionário, o Lutero, ele é um reformador. Por que eu estou falando isso agora? Porque alguns textos, inclusive na atividade que a gente vai fazer no livro, está lá escrito reforma protestante, tá entendendo? Não é a revolução protestante, é reforma protestante ou protestantismo, tá? Agora, a igreja ameaça o Lutero de morte e o bicho está pegando mesmo na Alemanha. Só que os alemães estão sendo convencidos por isso. Os alemães estão abandonando a Igreja Católica e se unindo ao protestantismo. Olha o tamanho da crise. Olha o babado como está fortíssimo. O negócio está pegando mesmo. E os ricos da Alemanha, tanto nobres quanto burgueses,
são aqueles que mais se empolgam com Lutero. Por quê? Qual a conclusão que eles chegam? Uai, né? O alemão falando uai. Se a salvação é pela fé, eu não vou precisar mais gastar dinheiro. O que acontece? O rico vai continuar mega rico e vai continuar, se ele tiver fé, vai conseguir um lugar no céu. É essa a ideia. Por isso, os ricos da Alemanha, nessa perseguição que a igreja vai fazer ao Lutero, vão esconder o Lutero. Um desses ricos, que é o príncipe de Wittenberg, que vai mostrar no filme, inclusive, que é um velhinho muito fofo, vai colocar o castelo dele à disposição e o Lutero vai ficar escondido no castelo por 3 anos. Então, imagine o seguinte, crianças, 3 anos, você sozinho no castelo, sem videogame, sem futebol, sem WhatsApp, sem computador, imagina, né? 3 anos sem nada para fazer, era isso que Lutero tinha, nada para fazer. Então, Lutero viu lá que tinha lá no castelo a Bíblia Sagrada, e na época a Bíblia Sagrada tinha só 2 idiomas, o latim, que é a língua da igreja, e o grego, tá? Que é a língua do conhecimento. Vocês, né? Vocês já viram isso na Grécia, né? Falar grego é muito chique, né? Falar grego na época, né? Denotava, né? Na época de Roma, que você era especial. Os imperadores romanos falavam grego. Olha que chique. Então, Lutero pegou a Bíblia em grego, não está fazendo nada, né? O que Lutero fez? Pegou a Bíblia e traduziu a Bíblia para o alemão. E é o tópicozinho que está aqui. É uma das graças do protestantismo, porque o que vai acontecer? A partir desse momento que você tem o Lutero, você tem o fiel podendo ler, lógico, se ele souber ler, a palavra de Deus. Antes, era só a igreja que apresentava a palavra de Deus. Agora, você, fiel, poderá fazer a sua interpretação da Bíblia. Por isso, os evangélicos, cada um deles, quando vai para o culto, para a igreja que for, ele leva a Bíblia dele, tá? Porque diferente da igreja católica, que a Bíblia está lá, mas você não a usa, né? Você não a lê na sua mão, nos cultos, né, das mais variadas igrejas protestantes, você tem a Bíblia como personagem principal, tá? E aí, se você é um fiel mesmo, né, a sua Bíblia, como você está interpretando, como você está estudando a Bíblia, você vai ter lá a sua Bíblia com marca-texto, com anotações, com post-its, né? E esse momento de você utilizar a Bíblia como uma ferramenta de estudo, quem traz é o menino Lutero, tá? Depois de 3 anos de trabalho. Só que aqui cabe um parênteses também. Professor, foi o Lutero o primeiro homem a traduzir a Bíblia do latim, do grego, para a língua dele? Não. Você já teve ingleses que fizeram isso antes. O que aconteceu com eles? Foram todos queimados pela igreja, tá? Acho que não sobrou nenhum desses caras que queimaram a igreja, que traduziram a Bíblia, tá? As Bíblias, você tem pelo menos um livro desse da época, traduzido para o inglês, você tem ainda, que é a famosa Bíblia do Rei James, né? Você tem ainda um exemplar, tá? Mas o Lutero não é o primeiro a traduzir, mas é a tradução que ficou, né? Então, você tem, nesse momento do protestantismo, você tem o fiel, né, que vai seguir o protestantismo, ele vai ter a Bíblia como seu instrumento de trabalho, né? Ele vai interpretar. Então, serei eu, fiel, eu não sou pastor, eu não sou ministro, eu sou alguém que vai ao culto normalmente, mas eu tenho a minha Bíblia e eu farei leitura da minha Bíblia, tudo bem? Então, essa é uma característica do protestantismo fundamental, tá? Porque lá na Igreja Católica, naquela época, a missa era em latim. Você não fala latim, você fala alemão. Então, qualquer coisa que o padre fale e ele diga que está escrito na Bíblia, o que vai acontecer? Você vai acreditar, porque você não lê latim, você não entende latim. Então, olha a importância desse ato da tradução da Bíblia para o alemão, tá? E você vai assistir o filme, e eu estou falando sério, eu quero mesmo que você assista o filme,
Quando o Lutero termina o primeiro exemplar traduzido, ele leva para aquele príncipe da cidade que acolheu Lutero. E é uma cena muito bonita, né? Porque esse príncipe, né, que é um veião, ele tem uma coleção de relíquias, né? Ele gastou muito dinheiro. E a cena é muito bonita porque é a primeira vez que aquele homem, aquele senhor, vai poder ler ele a palavra de Deus, né? A coisa de você interpretar. E é óbvio que você já teve essa emoção de interpretar alguma coisa quando você aprendeu a ler, né? Talvez você não se lembre da emoção, mas você já teve essa sensação, né? Quando você juntou C com A, virou K, S com A, virou Sa, aí juntou K com Sa, virou casa. Quando você aprendeu, né? Quando você se tocou disso, é algo muito bonito, né? E a partir daí, você começou a desenvolver a sua linguagem, tudo bem? Outra coisa do protestantismo, né? Se você é evangélico, provavelmente você viu que o seu pastor, o seu ministro, ele é provavelmente casado, tá? Então, no protestantismo, o padre, a freira, aqueles que trabalham na igreja, eles podem se casar. No protestantismo, não há mais o celibato, tá? Então, o protestantismo é uma religião que cresce muito até hoje, tá? Cresce bastante, e entre outras coisas, cresce também por causa desse detalhe do seu padre poder casar, né? É algo que a Igreja Católica está questionando muito, né? O Papa Francisco tem debatido isso há um bom tempo sobre essa mudança na Igreja Católica, porque hoje nenhum jovem mais quer ser padre, porque não vai poder casar, não vai poder beijar na boca, não vai poder ter uma família, nada disso, tá? Em contrapartida, quando você tem os protestantes, você tem essa realidade do fim do celibato. E aqui, criança, no finalzinho, tá um negocinho que eu vou discutir com você só quando você aprender o anglicanismo, que aí vai ficar mais fácil. Vai ser na próxima aula, vai ser rapidinho, tá? Você na próxima aula você vai aprender que o protestantismo ele se espalhou em outras religiões cristãs, mas na próxima aula só, tá? Mas qual é a graça desse último itemzinho aqui? O Estado controla a igreja. Como assim, pro? Quem dá as cartas num reino é o rei, não é mais o Papa. Porque até o surgimento do protestantismo, o Papa falava um negócio lá no Vaticano e todos os reis da Europa, porque eram católicos, aceitavam, diziam amém. Agora, não. Agora, com o protestantismo, você tem uma novidade. Qual é essa novidade? Quem vai mandar é o rei. A igreja protestante, ela está lá, crescendo, forte, né? Ficando participativa, enfim, tá ganhando dinheiro, óbvio, mas você tem o rei dominando, todo esse processo. Ok, criança, viu que tranquilinho, era a reta final mesmo, né? E agora, nos próximos vídeos, a gente vai ver o que aconteceu do Lutero. Isso ficou parado nele mesmo? A gente vai ver nos próximos capítulos.